Vou pedir ao Diácono Leandro que possa providenciar o copo com água para o presbítero e que Deus continue nos abençoando ao longo desse ensinamento. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, domingo passado estávamos tratando sobre os pecados da ação e não terminamos essa categoria de pecados que nós devemos confessar a Deus e que muitas das vezes são pecados inconfessos, né? Aqueles que nós praticamos e ainda não os abandonamos. E para fazer aqui um resumo da aula passada, para nós terminarmos ela, nós tratamos sobre pecados da ação, que é o que? Transgressão à palavra de Deus. Quando nós agimos contra a palavra do Senhor, nós pecamos, né? E aí, quando nós agimos dolosamente, né? Propositalmente, e aí nós vimos sobre os pecados da imoralidade, da impureza, quando nós consumimos, né, buscamos coisas imorais, entretenimentos imorais, né, quando nós agimos de forma pecaminosa, né, demos exemplo aqui das vestimentas, né, quando nós nos vestimos com a intenção de provocar um pecado no outro, né. Tratamos também sobre as ações do pecado contra o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Quando nós cometemos excessos contra o nosso próprio corpo, né? Falamos ali da gula, né? Que é um pecado muitas das vezes esquecido por nós, né? E que nós praticamos, o uso de drogas, né? E aí a gente lembrou de medicamentos, né? Que também são drogas, e muitas pessoas são viciadas em medicamentos, né? Usam sem a orientação médica. Falamos também sobre quando nós colocamos coisas no lugar de Deus, quando Deus não ocupa os primeiros lugares da nossa vida, né? A gente acaba idolatrando outras coisas, porque quando nós quebramos o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E somente adorar Ele, a gente coloca qualquer coisa antes de Deus, nós estamos idolatrando isso. Por mais que nós neguemos, né, falando assim, eu não idolatro isso não, eu não estou adorando isso não, mas se na tua vida está em primeiro lugar, então é uma adoração, né? E Deus, Ele é ciumento, né, como eu falei no vídeo passado, Ele não aceita a gente colocar alguém ou algo no lugar dele, ocupando o nosso coração. Né? E falamos também como exemplos de coisas que nós colocamos acima de Deus na nossa vida. Falamos aqui sobre política também, né? E quando nós vamos tratar de política e aí a gente ignora os preceitos de Deus, ignora a palavra de Deus, a orientação de Deus e agimos como colocando a política acima dos nossos princípios cristãos, né? Falamos bastante sobre isso. Falamos também, né, nesse sentido de colocarmos coisas antes de Deus, como que tem sido o nosso tempo com Deus, nosso serviço a Deus, não somente no cotidiano, mas também, principalmente na igreja, né? Falamos aqui, se todos os membros de sua igreja seguissem o seu exemplo de serviço, como seria o ministério da igreja? Imagina, se todo mundo fosse igual a você, como que a igreja seria? Como seria a assiduidade da escola dominical, dos cultos, das reuniões de oração, do evangelismo? Seria uma igreja que ora muito? Seria uma igreja que lê muita palavra de Deus? Se todo mundo fosse como você, se fosse como eu, como que seria? Seria uma igreja saudável ou seria uma igreja doente? Vamos fazer uma reflexão, né? E isso daí implica em pecado, porque nós estamos agindo de forma contrária à palavra de Deus. E eu não estou nem dizendo de dons e talentos, né? Porque a igreja, nós sabemos que o Espírito Santo derramou dons e talentos de forma diferenciada na igreja. Mas eu estou falando
padrão de crente, né? E aí a gente falou também, e foi aonde nós paramos, sobre os dízimos e as ofertas, né? Falamos quando foi que iniciou isso, qual foi o texto ali que nos mostra o ensinamento de Deus acerca dos dízimos e das ofertas, né? Vimos lá em Deuteronômio 14, 22 a 23, qual que é o propósito de nós dizimarmos e de nós ofertarmos ao Senhor, né? E fala, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Então o propósito de Deus não é que Deus ele precisa do seu dinheiro, ele quer o seu dinheiro, porque sem o seu dinheiro a obra dele fica parada, né? Não é isso. O propósito de Deus de ter criado essa doutrina, essa ordem, esse mandamento do dízimo e da oferta é para que nós aprendamos a temer o Senhor, né? E declararmos que nós não dependemos dos recursos deste mundo, né? Nós dependemos de Deus e Ele usa os recursos desse mundo da maneira que Ele vem entender na santa sabedoria dele, né? Então nós vimos também qual que é a motivação quando nós negamos participar dos dízimos e das ofertas, né? Qual que é a motivação nossa? Será que é medo, desconfiança, falta de temor a Deus, né? Nós vimos sobre a igreja de Macedônia, né? Lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 4, quando o apóstolo Paulo, lembrando, meus irmãos, que qual que era o ministério do apóstolo Paulo, né? Era plantar a igreja, só que ele tinha uma missão que era tão importante quanto essa, que era arrecadar doações para os irmãos, os cristãos perseguidos lá de Jerusalém, né? Lá da igreja sede que estava enviando o apóstolo Paulo. Então ele saía também arrecadando fundos ali, doações para os irmãos perseguidos, os irmãos que estavam passando necessidade. E aí ele fala em 2 Coríntios 8:1 que a igreja da Macedônia ela clamou ali, né? Ele implorou ao apóstolo Paulo para poder participar. E o apóstolo Paulo fala que eles eram uma igreja muito pobre. E eles falavam assim, não, mas não tire isso de nós. Eu sei que a gente é pobre, né? Mas não tire isso de nós, esse privilégio, a gente quer contribuir. E o texto fala que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. E aí a gente entrou naquele pensamento de que, né? O Novo Testamento fala de dízimo, fala de oferta. Não, fala de dízimo sim, né? A gente já teve esse estudo aqui na escola dominical, né? Textos do Novo Testamento falando do dízimo, mas vamos nos ater então ao discurso de quem fala que o Novo Testamento fala só de oferta. Nós vimos que o padrão de oferta estabelecido por Cristo é muito mais do que os 10% que o Velho Testamento prega e ensina, né? Não que o dízimo, a oferta que é inferior ao dízimo, ela é errada, de maneira nenhuma, né? Só que se a pessoa quer defender a oferta em detrimento do dízimo, falando que o dízimo é errado, meus irmãos, você quer viver o padrão de ofertante do Novo Testamento? Então prepara, porque é mais do que 10%, né? Então a gente tem que entender qual que é o princípio disso e a motivação de nós não queremos obedecer esse mandamento, né? E aí temos aonde nós paramos, eu ia entrar nas perguntas para refletirmos sobre esse aspecto de pecado, né? A negligência nos dízimos e nas ofertas. O que isso diz acerca das suas prioridades? Quando você nega, esse mês eu não vou dar, esse mês eu não vou contribuir, dessa arrecadação eu não quero participar. Qual que é a sua prioridade quando você está dizendo isso? É para a gente pensar, né? Será que é porque eu estou sustentando algo supérfluo na minha vida e eu preciso daquele dinheiro? Às vezes nós estamos passando por perrengue mesmo, né? A gente está precisando ser ajudado,
né? E isso é importante, porque em momentos da vida cristã, você pode estar do outro lado, né? Você pode ser a pessoa que está precisando da doação, né? E às vezes nesse momento você não tem que ajudar. Mas qual que é a tua motivação, a prioridade que você está aí colocando no seu coração quando você nega, né, o dízimo e a oferta? O que isso diz respeito ao nosso temor e reverência a Deus? Meus irmãos, a grande maioria que peca, não dizimando e não ofertando, é falta de confiança na soberania de Deus. A pessoa, ela crê que se ela fizer aquilo vai faltar. Ela não consegue acreditar que Deus vai suprir as suas necessidades, né? Então, o que isso tem a dizer? É o nosso temor a Deus. Nós não estamos temendo a Deus, não estamos confessando que o nosso Deus é soberano e poderoso, né? Para não deixar faltar aquilo que nós necessitamos. É importante frisarmos isso, porque às vezes falta aquilo que nós queremos. E nem tudo que nós queremos é o que nós precisamos, né? Deus não deixa faltar aquilo que nós necessitamos. Você tem sido honesto dando seu tempo e seus talentos a Deus? Você tem sido honesto no cálculo de seu dízimo? Ou você tem dado o dízimo do resto, ao invés de dar os primeiros frutos, aquele fruto da sua renda? Você dá a Deus do que lhe sobra depois de pagar todas as suas contas, né? Porque é isso que às vezes muito acontece. Eu já fui acometido por esse pecado, de dizimar no final do mês, porque eu não podia faltar com as minhas contas. E meus irmãos, nunca dava certo. Eu sempre passava aperto por Deus, porque eu não entregava tudo que eu deveria. E as minhas contas viviam no perrengue. Depois, eu não estou querendo aqui fazer um discurso demagogo, assim, né, e querer romantizar as coisas, não, é um testemunho. Depois que eu tive, depois de algum tempo, mais de ano, que eu resolvi dar esse passo de fé na minha vida, de primeiro separar o dízimo e as ofertas, para depois pagar minhas contas, meus irmãos, com a graça de Deus, parou de faltar. É impressionante, eu tenho medo até de fazer o cálculo na calculadora. Porque na minha cabeça eu sei que a conta não vai bater. Eu falo assim, Deus, deixa a matemática para o Senhor aí. Eu não quero fazer essa conta. E como que Deus faz multiplicar as coisas? Não de maneira que vai sobrar e você vai prosperar e vai trocar de carro, de casa e ter uma empresa, igual muitas denominações pregam aí, ter esse tipo de prosperidade. Mas aquela paz que você sente, de você ter honrado o compromisso com Deus e ter que provar Deus honrando as promessas dele na sua vida, é maravilhoso demais. É maravilhoso demais. Só que nós precisamos agir por fé, não racionalizar a nossa fé, né? Falando assim, não, a matemática não mostra que Deus vai conseguir, né? E é isso que a gente costuma fazer quando nós negligenciamos. Você não honra a Deus. Exatamente. É uma doença, remédio, um carro que estraga, um outro material que estraga, você vai gastar com aquilo que você não honra a Deus. Não, é impressionante porque Deus está o tempo todo mostrando que nós não podemos. Ele nos humilha. A verdade é essa. Deus ele nos humilha. Quando nós agimos com arrogância e prepotência diante de Deus, ele nos humilha. Ele faz as coisas ficarem ruins só para mostrar para nós que a gente não tem domínio de nada na nossa vida, que nós somos totalmente dependentes dele. Por isso que Jesus levantou uma criança no meio de um monte de adultos e falou: se vocês não forem como essas crianças, de maneira nenhuma vocês vão receber o reino de Deus. Por quê? O que uma criança, né? Olha lá, a filha da Poliana, né? Ela está preocupada com dinheiro? Não está, né? Ela está preocupada em faltar o alimento dela? Não está também, né? Ela está preocupada com alguma coisa? Não. Ela vive na paz da confiança da mãe dela, da dependência da mãe e dos pais. Então ela não está nem aí, ela quer saber se a bolinha está na mão dela, né? E se cair no chão, ela sabe que alguém vai pegar. Isso é dependência.
Meus irmãos, isso é dependência, é isso que Deus quer. Ele quer que a gente viva como uma criança nesse sentido. Eu não estou preocupado porque eu sei que meu Pai, que é Deus do universo, que me ama, não vai deixar faltar. É esse tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele. E você estaria disposto a dar mais do que os dízimos de Deus, se assim o Espírito Santo lhe mostrasse? Porque às vezes o Espírito Santo mostra para a gente que nós devemos fazer isso. Quantas vezes acontece, de naquele mês você recebeu alguma coisa que você nem estava esperando, aí você faz um trabalho a mais e você vê que aquele mês entrou um dinheiro que é além daquilo que você está acostumado a receber, e aí justamente naquele mês acontece de surgir uma demanda. Ou então Deus coloca no seu coração, você viu um vídeo na internet de um caso de alguém de saúde pedindo, você me ajude. Aí você sente aquele incômodo no seu coração. E aí sabe o que nós fazemos quando nós pecamos? Nós estamos falando não ao Espírito Santo de Deus. Porque às vezes o Espírito Santo de Deus está te tocando e está te incomodando e você fala assim, pede isso não, Deus. Não, isso não. Logo agora que sobrou, agora que eu falei assim, nossa, vou trocar de carro. Agora que eu falo assim, nossa, vou fazer uma viagem. Aí surge uma demanda no reino de Deus. Às vezes a gente fala não do Espírito Santo. É quando a palavra de Deus fala que a carne luta contra o Espírito. É isso. É o Espírito mandando você fazer uma coisa e a tua carne falando assim, pede isso não, pede para outro. Logo eu agora, não. É complicado, a gente tem que perceber quando nós estamos agindo de forma pecaminosa contra ali o Espírito Santo de Deus. E aí é também pecados de ação quando nós recorremos a meios sobrenaturais, para buscar o direcionamento de Deus e que não é a palavra de Deus. Levítico 19:31 diz: não recorram aos médicos, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que Deus está querendo dizer? Eu dou a direção, eu mostro o caminho certo, eu sou a luz que guia. Então parem de ficar buscando médicos, horóscopos, revelações que não vêm de mim. A Bíblia não deixa dúvida de que Deus abomina o uso da feitiçaria, astrologia e de médiuns espirituais. Quando recorremos a essas práticas, estamos cometendo adultério espiritual. Meus irmãos, você já consultou alguma vez horóscopo, vidente ou outra forma de ocultismo buscando direção para a sua vida? Eu não. Aí a gente fala assim, esse pecado então eu não cometi. Nunca fui, nunca liguei para esses cartazinhos que ficam nos postes, ler futuro, vidente, aquela coisa toda. Só que você já buscou algum profeta, alguma oração forte, algum culto de revelação especial, ou recorreu a algum irmão que você julgou, você tem uma oração forte para te dar um direcionamento? Isso também é uma forma de adultério espiritual. Você está negando que Deus te orienta e está buscando homens para te orientar em campos que é só Deus que pode te orientar. E quantos crentes, meus irmãos, e às vezes é comum da nossa igreja presbiteriana, alguns irmãos em momento de aflição e tribulação grande, a pedir licença para o pastor, e assim, pastor, eu participei de uma campanha da igreja e tal, porque eu vou orar 40 dias porque eu estou com esse problema e eu acho que lá eu vou resolver. Ou então chega e vai buscar aquele pastor que tem uma revelação, o culto da revelação, e você quer que alguém chegue e fale assim, irmão, você que eu estou aqui, está com um problema tal, Deus está me revelando agora, que tudo vai mudar na sua vida, E aí ele começa a te dar uma revelação especial.
Tem gente que comete adultério espiritual recorrendo a essas coisas. A gente pensa só em horóscopo ou ocultismo, mas isso também é uma forma de nós mostrarmos que não confiamos na palavra de Deus. Você não confia na igreja que você é, né? Só que você tem que procurar, porque muitas vezes a gente está doente, a gente procura o irmão ou o pastor aconselhamento. Sim, com certeza. Sim. Agora, essa questão muitas vezes de pensar, Deus tem uma oração forte. Eu vou no monte porque é lá que as coisas que acontecem, né? Você está limitando Deus a circunstâncias, pessoas e momentos, né? A gente não pode fazer isso. A questão do aconselhamento, meus irmãos, Deus te chamou neste momento da sua vida, da nossa vida. Deus chamou a gente para servir Ele aonde? Quem é membro da nossa igreja, na igreja presbiteriana e Boa Esperança, né? Então, se nós buscamos outros recursos, nós estamos falando que a nossa igreja não é capaz de te orientar, de te aconselhar. Os irmãos que aqui estão não são guiados pelo Espírito Santo. Você não confia no teu pastor, na tua liderança. Então, o que a palavra de Deus fala para nós fazermos? Buscarmos sim na comunhão, no aconselhamento, na confissão de pecados uns com os outros, no direcionamento de Deus. Mas quem que vai usar o pastor, usar o presbítero, usar a oração? É o próprio Deus. E meus irmãos, se nós agirmos fora da palavra de Deus, então nós estamos pecando como líderes da igreja. Porque no final de contas, quem que está conduzindo o pastor? É a palavra de Deus. Quando nós vamos lembrar na igreja, nós prometemos ser fiéis, sermos fiéis à liderança da igreja, desde que ela seja fiel à palavra do Senhor. A partir do momento que o pastor, a liderança da igreja começar a agir fora da palavra de Deus, você já não tem mais o compromisso de seguir o que a gente está fazendo. Você pode, inclusive, nos exortar e apontar o nosso pecado e confrontar o nosso pecado. E, pelo amor de Deus, façam isso. Façam isso. Né? Sim. A gente tem que pensar o seguinte, a gente não pode espiritualizar os lugares, a gente espiritualiza o momento ali. Igual, por exemplo, se a gente, antes da gente chegar aqui, vamos supor, ontem, de tarde, não tinha nenhuma programação na igreja, né? Aqui era algum ambiente espiritual? Não. A igreja vazia, sem ninguém aqui, é igreja? Não. Isso aqui não é igreja. Templo, construção, isso aqui não é igreja. Isso aqui passou a ser igreja quando abriu a porta e a gente começou a entrar. Aí a gente chama isso aqui de igreja. Se a igreja reúne num rancho, reúne em algum lugar, a igreja está reunida ali. Só que o pecado é por
isso que a gente tem que pensar que são os detalhes. O pecado é a gente achar que aquele local que a gente está indo é diferente, não as pessoas que estão indo é diferente, entendeu? Porque a igreja pode fazer um culto aqui dentro, no rancho, na praça, na rua, no deserto, qualquer lugar, entendeu? Só que se a gente chegar e falar assim, não, mas só vai dar certo se for naquele lugar, aí isso é o errado, entendeu? A gente não está confiando em Deus. E quanto aos homens, a pastores, a gente procurar esses irmãos, essas irmãs, como pais e mães espirituais, conselheiros, a gente não é pecado fazer, não é. A palavra de Deus ainda fala para nós fazermos isso. Só que o que é pecado é a gente condicionar Deus àquela pessoa. Por exemplo, só vai dar certo se o fulano de tal fizer por mim. Se for outro, não dá certo. Porque aí a gente acha e a gente começa a condicionar a nossa fé na pessoa. Eu participei da igreja lá em Três Pontas, quando eu conheci a igreja e não era convertido, que eu vivenciei isso. O que aconteceu? O pastor saiu da igreja. Ele foi transferido para outro lugar. Mais da metade da igreja falou assim, se o pastor sair, a gente sai com ele. A gente só fica nessa igreja se o pastor ficar. Aí o pastor saiu, porque ele estava agindo contra a igreja presbiteriana, contra as diretrizes da igreja presbiteriana. O presbitério achou por bem não permanecer com ele ali. E aí, na hora que ele saiu, o povo falou assim, sem o pastor a gente não fica aqui. E foi embora. Nem quis conhecer o outro pastor que chegou. A fé dessas pessoas estava em Cristo Jesus ou no pastor? Entendeu? Esse é o tipo da questão. As pessoas nunca foram lá em nome de Deus. Exato. Foi pro lado do caso de Deus. Tem que tomar muito cuidado, porque na história da igreja, os grandes ali caíram. Sim. E levaram muita gente com ele. Sim. Foi mesmo. Ué, a gente pode ver. A palavra é tão boa que ela nos dá exemplos maravilhosos. Os crentes de Bereia, quando eles conheceram Paulo, eles ficaram de boca aberta assim, ouvindo, falando assim, que homem de Deus, nossa, que cara maravilhoso, eu vou aceitar tudo que ele falar. Não, eles pegaram a palavra de Deus e começou a ver se aquele homem de Deus realmente estava pregando a palavra de Deus. Eles foram injustos com Paulo? Não, tanto que Paulo elogiou o comportamento deles, porque falou assim, não sou eu, Paulo. Tanto que ele falou assim, ó, se um anjo vier aqui pregar outro evangelho, considera ele anátema. Então, qualquer um. E o apóstolo Paulo não se colocando acima dos anjos. Então, se ele falou de anjos, ele estava falando que qualquer homem, inclusive ele, se começar a pregar outro evangelho, não recebe. Então, a palavra de Deus o tempo inteiro fala, não confie em homens, confie na palavra de Deus. Você só pode caminhar com homens, seguindo homens, se eles forem fiéis à palavra de Deus. Né? Por isso que a gente tem que recorrer sempre à palavra de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não sermos enganados. Como a palavra de Deus fala, né? Agitados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. A gente só é agitado, só é conduzido ao erro quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos caminhar, procurar estudos bíblicos em casa, na igreja, procurar cursos online. Tem muitos cursos de teologia para iniciantes. Você não precisa ser um expert em teologia. Você começa ali, faz um cursinho e vai te ensinar a estudar a palavra de Deus. E são cursinhos muito bons, tem muitos gratuitos, inclusive. Né? É a gente querer conhecer a palavra de Deus. E seguir, meus irmãos, senão eu vou perder o tempo de novo, igual o domingo passado. Apocalipse 2, 14 e 15 diz: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Aqui a palavra de Deus está falando de cristãos que estavam flexibilizando suas crenças. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual que é a acusação aqui? Qual que é a ação pecaminosa? É quando nós confessamos que cremos na palavra de Deus. Senão, eu creio,
a Bíblia é a palavra de Deus revelada, útil para o ensino e minha guia de regra, minha regra de fé e prática. Só que quando alguma situação, circunstância na minha vida muda, aí eu começo a flexibilizar. Não, eu sou pró-casamento. Não, sou pró-casamento. Casamento é palavra de Deus, ordem de Deus, mandamento de Deus, tem que ser santo, até que seu marido começa a te currinhar demais. Sua esposa começa a ser outra pessoa. Aí você começa a defender o divórcio. Aí você começa, não, Deus manda casar mesmo, só que quando não está dando certo, né? Aí começa. Ou então você é contra, né, a educação familiar rasa, sem orientação, sem disciplina, sem ordem, Aí você é contra, né? Nossa, a Lu fala um termo muito, né? Fala assim, ó, mordeu a língua, né? Porque quando você não é pai nem mãe, aí você fica julgando a criação de todos os filhos, né? Tá errado, não pode, falhou, não pode ser assim, tal. Aí quando você tem seus filhos, aí teu filho, seus filhos começam a errar. Aí você começa, mas na verdade não é tão errado assim, né? Aí a gente começa a flexibilizar. Né? Assim, afinal de contas são jovens, né? Eu acho que isso daí o tempo vai mudando. Eu acho que a gente tem que ver a graça de Deus, o amor de Deus, não tem que ficar confrontando, né? Mas ele é tão bom em outros aspectos, e aí a gente começa a flexibilizar a nossa fé. Servia até jogarem pedra no nosso telhado de vidro, né? Então a gente tem que ser firme, mais firme ainda, contra as nossas vidas, os nossos pecados, né? Para falar assim, eu estou em pecado. Igual, não sei se os irmãos viram o testemunho do pastor Paulo Júnior, né? Que ele colocou na internet, mas antes eu coloquei Exato, somos convenientes, exatamente. Igual eu quero, saiu agora, quem aqui conhece o pastor Paulo Júnior na internet, né? Com certeza muitos de nós já fomos abençoados com pregações, estudos, exposições da palavra dele. E agora ele colocou um vídeo na internet que ele está em disciplina, ele afastou do ministério por causa de um pecado. E aí eu falei assim, que pecado ele cometeu, né? Que ele acusava o pecado de todo mundo, né? E que pecado que ele cometeu? Que era o da ira excessiva. Ele era meio ditador na igreja dele, ele ofendia as pessoas, ele era muito irado, né? Legalista. E aí ele falou assim, e tentaram por algum tempo mostrar esse pecado para mim, e eu não aceitei. Aí até o Espírito Santo abriu os olhos dele, segundo ele no vídeo, ele fala isso. O Espírito Santo abriu os olhos e ele reconheceu o pecado dele. E ele olhou na palavra lá e falou: não, o ministro do Senhor, ele tem que ser manso, ele tem que ser humilde, ele tem que ser temperante. E eu não estava cumprindo, é inegociável esses requisitos, essas qualidades para quem quer ser um ministro de Deus. E aí ele achou que ia afastar do ministério. Isso é o que? É a gente reconhecer que a palavra de Deus, ela é soberana sobre todos, não é só sobre o outro. Então uma pessoa que foi conhecida por sempre acusar o pecado dos outros, as ações pecaminosas, e ele não estava errado em fazer isso. A palavra de Deus fala para nós julgarmos o mundo. Só que a gente não pode ser o quê? Hipócrita. A gente não pode só julgar o mundo e não julgar nós mesmos, né? E ele está num ponto que agora ele está se julgando. E ele viu que ele é um pecador que precisava corrigir o pecado na vida dele. Então é isso, nós não podemos negociar os nossos princípios. Porque se nós, em um momento da vida, não estamos sendo acusados pela palavra de Deus, e nós estamos ali acusando o pecado dos outros, nós temos que ter a decência de o dia que a palavra de Deus acusar o nosso pecado, a gente não flexibilizar. Chegar e falar assim, mas não é tão grave assim, para, não me julga não. Mas não é desse jeito também.
né? Então, esses cristãos que flexibilizam as suas crenças quando a circunstância muda, estão agindo de forma pecaminosa, né? E você está preparado para defender a verdade de Deus, não importa o quanto isso custe? Você racionaliza e se desculpa por rejeitar padrões bíblicos, né? É quando a palavra de Deus acusa algo que você está cometendo de errado, aí você esquiva, você começa a dar desculpas. Você tem feito isso? Quando está sob pressão, você deixa de lado as escrituras e vai para a turma? Isso também é flexibilizar a palavra de Deus. É quando você está com crente, você é crente, mas quando você está com alguém do mundo, você é do mundo, né? Isso é flexibilizar. Quando você sabe que se citar a palavra de Deus, você poderá ser rejeitado pelo grupo que você está ali, você deixa de fazer, você não faz, ou você, pior, né? Isso é o pecado de omissão que nós vamos falar hoje, mas ou você concorda, que é pior ainda com o que eles estão falando, né? Então a gente tem que ficar firme. Se Deus está mostrando estes pecados, por favor, não se explique ou dê desculpas. Confesse seu pecado e creia no poder sobrenatural de Deus para ficar firme e forte. Meus irmãos, e a última ação, pecado de ação, que o autor do livro traz para nós, é quando nós agimos sem fé. Romanos 14:23 diz: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. O que a palavra de Deus está falando? Quando nós não sabemos se o que vamos fazer é errado ou não, a gente não sabe. E mesmo assim a gente decide fazer, a gente pecou. Porque você se sujeitou ao erro. Você agiu sem temor a Deus. Você colocou em xeque a sua obediência ou não a Deus. Então, assim, eu não tenho certeza de se eu beber isso daqui é pecado ou não. Mas eu vou beber assim mesmo. Então quer dizer que você se sujeitou por vontade própria a fazer algo que talvez agride a santidade de Deus. E aí, às vezes, nem é coisa ilícita. Mas o que a palavra de Deus fala para a gente fazer? Se a gente não sabe, a gente não faz. Se eu não tenho certeza, então eu vou procurar ter certeza se é lícito ou não para eu fazer. Para eu não correr o risco de magoar meu Deus. Gente, quando você tem uma pessoa, convive com uma pessoa que você estima muito, você ama demais, e você não quer de maneira nenhuma decepcionar aquela pessoa. Lógico que na mente da gente deveria ser em primeiro lugar que é a nossa esposa, nossos filhos, né, nossa família. Mas às vezes você tem alguém no teu trabalho, um colega de trabalho, um patrão, um sócio, que você fala assim: essa pessoa fez tanto por mim, que eu não quero de maneira nenhuma decepcionar ela. E aí você fica assim: não, vou fazer um negócio, não, primeiro eu vou ver ela primeiro, porque vai que eu vou magoar ela, vai que ela não concorda. Então você está sempre ali tomando cuidado para não magoar alguém que você estima, que você ama. Só que com Deus a gente não toma esse cuidado. A gente chega e faz. Aí depois que a gente percebe que errou, que fez errado, a gente tem que ter esse cuidado. É agir, tudo que não provém de fé é pecado. Alguma coisa em sua vida que você tem, existe alguma coisa na sua vida que você tem que trabalhar muito para se convencer de que está certo? Sabe aquela coisa que você está fazendo e você fica assim: não, isso aqui está certo, não tem como estar errado, não está certo sim. Aí você fica procurando pessoas que defendem aquilo que você está fazendo só para você ter a consciência tranquila. E até nesse momento você ainda não está com a consciência tranquila, ainda está buscando alguém validar aquilo que você está fazendo. Há alguma coisa a respeito da qual que você não sente paz, mas ainda não fez nada para mudar? Às vezes é uma amizade que você tem, um convívio, um relacionamento que você tem, que você não tem paz com aquilo. No fundinho você acha que não está certo, mas você não fez nada para mudar. Uma atitude, um comportamento. Você não sente paz perfeita com relação à quantidade de tempo e energia que você está gastando com o trabalho ou lazer. Às vezes
o teu dia tem 24 horas e 20 horas do teu dia é trabalho. Trabalho. Ou então você gasta muito tempo com um lazer. E aí você não vê a hora de largar o trabalho para ir para aquele lazer. E às vezes você até troca trabalho pelo lazer. E aí você está gastando uma quantidade de tempo muito grande com essas coisas. E o Espírito está tocando seu coração. Você não está sentindo paz. Você não abandonou ainda. Mas você também já não está tão satisfeito. Será que é a hora de pensar? Você está gastando uma quantidade de tempo e energia com ganho financeiro? Preciso ganhar dinheiro. E às vezes isso nem está te trazendo paz. A gente acha que dinheiro vai trazer paz. Mas não traz paz. Dinheiro não traz paz de espírito, paz no coração, não traz. E às vezes a gente está achando que é pouco que a gente tem e a gente precisa ganhar mais ainda para alcançar essa paz. A gente está agindo com fé? Não está. Com aparência pessoal, pessoas aí que estão tão preocupadas com a aparência, você está gastando tempo e energia. Conheço pessoas que são pobres e gastam metade do dinheiro do salário com suplementação, com roupas, porque eu preciso estar bonito, minha aparência precisa estar perfeita. Isso daí é uma ação. Você está agindo por fé? Não está. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem coisas que a gente precisa confessar. E se Deus está incomodando a gente nesse aspecto, estou agindo sem fé nisso, confesse a Deus, peça para Deus te ajudar, porque Ele é poderoso, Ele é justo para perdoar os seus pecados em Cristo Jesus e te purificar de toda injustiça, de toda maldade, tudo mal. Confiemos em Deus, vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. E agora, no céu de hoje, né, que não vamos terminar, mas a gente já vai, vamos ver se a gente chega até a metade, pecados de omissão, né? Faz um joinha para mim. Beleza, pode passar o primeiro, obrigado. Tiago 4,17 fala: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Um pecado frequentemente ignorado é o da omissão. Vamos, em oração, considerar os seguintes pecados que às vezes de omissão que nós estamos cometendo. O primeiro é pecados de omissão no tempo diário com Deus. João 15, 4, 5 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vou só ter o 4 aqui. Jesus está dizendo: permanecei em mim. Fiquem em mim, que se vocês não estiverem em mim, vocês não produzirão frutos. É impossível viver a verdadeira plenitude e poder do Espírito Santo sem uma comunicação diária e íntima com Deus. Tragicamente, muitos crentes modernos têm comprado a ideia, que não é bíblica, de que 5 ou 10 minutos por dia de devoção já são suficientes. Fiz a minha devocional, gastou 5 minutos. E aí o restante do dia você não procura Deus, você não busca Deus, você não lê a palavra de Deus, porque você se contentou com 5 ou 10 minutos do teu dia. Pode passar. Perguntas para nós refletirmos. Você gasta um tempo significativo em oração e leitura bíblica diariamente, mais do que 5 ou 10 minutos? Como esperamos experimentar uma adoração genuína através da confissão e petições e sérias intercessões em somente 5 ou 10 minutos por dia? Como que a gente se relaciona com Deus em conta-gotas e espera receber o rio de bênçãos do Senhor? Você tem estado ocupado demais para dar a Deus um tempo significativo? Lembre-se, sua força espiritual depende da força e da qualidade do seu tempo com Deus. Você deve estar disposto a gastar um tempo significativo com Deus, pelo menos de 30 a 45 minutos. Meus irmãos,
O dia nosso tem 24 horas. Vamos colocar que você zela pelo teu sono, você dorme 8 horas. Aí você trabalha 8 horas por dia. Sobrou 8 horas. Essas 8 horas, o que a gente faz? A gente vai no supermercado, a gente tem as tarefas de casa, a gente tem os deslocamentos, a gente tem várias coisas que a gente faz. Vai na academia, vai fazer uma caminhada. Meus irmãos, a gente não consegue separar uma hora de 24 horas que Deus nos dá para nos relacionarmos com Ele. Será que a gente está remindo o nosso tempo com fé e fidelidade a Deus? Será que a gente está administrando essas 24 horas que Deus dá para nós? Meus irmãos, para muitos, uma hora por dia é quase que hoje impossível de alcançar. Porque seu tempo está tão mal administrado que você fala assim, que hora que eu vou tirar para ficar lendo a Bíblia e orando? O celular não dá tempo, né? O celular tira o nosso tempo. Eu fico impressionado quando você coloca lá, aciona o recurso do celular, para ver quanto tempo que você gasta no celular. Meus irmãos, facilmente dá mais de 2 horas por dia. Facilmente. E você nem percebe. Porque é picadinho, né? É uns 5 minutos, 10 minutos, 40 minutos, você passa assim. Meus irmãos, ontem eu estava saindo do serviço, eu nem vi, eu fiquei 50 minutos conversando com um colega meu, mas foi assim, muito rápido. Aí você chega e fala assim, caramba, para Deus eu não consigo. Eu não consigo ficar 1 hora lendo a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus. Você tem negligenciado permanecer nesse relacionamento íntimo com Deus? É um pecado de omissão. Eu estou omitindo um tempo com Deus. E às vezes a gente acha que aqueles 5 minutinhos que a gente faz de manhã ou antes de dormir já é o suficiente. E eu não estou dizendo, pode passar, Lu, e eu não estou dizendo que, não estou contabilizando aqui aquelas orações que nós fazemos durante o dia. A palavra de Deus fala para nós orarmos sem cessar. Então a gente soma isso. Nós somos tão picareta que a gente soma assim, não, mas na hora que eu estava indo eu fui orando. Não, mas enquanto eu estava dirigindo, eu estava meditando ali, eu estava ouvindo louvor, né? Ah, mas enquanto eu estava fazendo, meus irmãos, não é isso. Como que é incômodo e ruim você conversar com uma pessoa e ela está fazendo outra coisa? Não é ruim? Você está querendo falar algo importante para uma pessoa e ela está assim, vai falando aí. E ela está fazendo, e você fala assim, calma, é importante o que eu quero te dizer, me dá atenção. Não é ruim. A gente faz isso com Deus. Deus está querendo falar algo importante para nós e a gente fala assim, Deus, vai falando aí enquanto eu estou fazendo isso aqui. Vou colocar uma pregação para eu ouvir enquanto eu estou fazendo outras coisas. Não é esse tempo. Isso não é tempo de qualidade. É um tempo de... a gente tem que fazer isso. Tem que ficar o tempo inteiro pensando em Deus. Mas esse tempo específico é aquele que você para, entra no teu quarto, fecha a porta e busca ter uma comunhão só você e Deus, sem nada te atrapalhar. Você vai ler a palavra de Deus, você vai meditar, você vai orar a palavra de Deus. Você não entendeu, você vai pedir para o Espírito Santo te iluminar. É esse tempo de qualidade que nós estamos omitindo no nosso dia a dia. E ela fala isso, por isso que muitos vão chegar lá, depois, e Deus vai dizer assim, eu não te conheço. Por quê? Porque para você conhecer a Deus, você tem que ter relacionamento com Deus. Sim. Se você não tem relacionamento, você não conhece Deus. Eu, por exemplo, não conheço muito. Eu conheço muito que eu ouvi falar. Sim. Mas eu não te conheço. No íntimo, exatamente. Então, para você ter relacionamento.
religiosidade. Às vezes nós somos religiosos. Jó, ele tinha uma reputação ilibada, né? Reto, íntegro. A palavra de Deus fala que ele orava e sacrificava pelos seus filhos, ele tinha um bom testemunho no meio do seu povo. E no final ali, depois de tudo que aconteceu com Jó, o que ele falou? Eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem, agora eu tenho intimidade. Sabe por quê? Porque Deus falou para Jó assim: eu não quero a sua religiosidade, eu quero que você me estude. Tanto que Deus não respondeu nenhuma das perguntas que Jó fez. Se a gente ler o livro de Jó, Jó fez um monte de perguntas de Deus para Deus, né? Por que Deus? Eu fiz isso? Por quê? Por quê? Eu fui assim, se foi assim. Deus não respondeu nenhuma. Deus, pelo contrário, fez mais perguntas para Jó e virou e falou assim: por um acaso, você me conhece? Você estava comigo quando eu fiz isso? Quando eu criei isso? Quando eu calculei isso? E aí, o que Deus propôs para Jó? Vem cá, vem me estudar primeiro. Eu não quero só os seus atos religiosos, eu quero que você me estude, porque eu quero intimidade. Jó era muito íntimo com os sacrifícios, com a oração, às vezes até com a leitura da palavra, mas Jó não era íntimo de Deus, ele era íntimo do ritual. Eu não sei, você vai no profissional da saúde, no médico, você lembra? Ele vai estudar o seu problema. Vai receitar o que precisa. Qualquer solução. Exato. Medicamentos você vai tomar para curar. Se eu estudar, ele não vai saber. Exato. Então Deus nos chama para nós estudarmos a palavra dele, né? Você tem buscado a Deus fervorosamente para sentir mais a sua presença e o seu poder diariamente? Você tem falhado em aprofundar-se em experiências de oração e jejum? Eu pulei aqui o texto, só um minutinho. Oração e jejum está dentro desse tempo de qualidade, só que é um tempo específico, diferente. Tiago 5,16 fala: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Esse daqui já é aquele outro tempo, tem um tempo de qualidade, que é o que a gente entra e num quarto e estuda a palavra de Deus. Eu quero aprender a palavra de Deus. Esse é um tempo. Agora esse é todo outro tempo. É a oração. Você intercede pelas pessoas, você jejua, porque quando a gente jejua é por um tempo ao longo do nosso dia. E a gente não tem que parar de fazer as outras coisas. A gente continua fazendo as outras coisas. Só que naquele período de jejum, você está em espírito de oração. É um tempo que você, na hora que você ia comer, você faz a sua hora de almoço. Só que não na frente de um prato. Você faz na frente da Bíblia. Então você está negando, o jejum é isso, você está negando uma necessidade física e colocando a necessidade espiritual acima da física. Então eu estou com fome, só que ao invés de eu alimentar meu corpo, eu quero alimentar meu espírito. E é uma prática que Deus nos ensinou, Deus colocou para nós, e não só para o povo do Velho Testamento, mas para nós hoje também, né? E é a coisa que nós temos negligenciado: oração, intercessão, orar. A gente pensa em várias coisas, mas quantas delas são em relação ao reino de Deus? Então nós precisamos nós não podemos omitir a oração, omitir o jejum, que é uma prática que Deus fala para nós fazermos, porque é uma prática espiritual e não é um ritual, porque se você fizer como um ritual somente, vai ser igual o Jó, né? A gente só está fazendo de ouvir falar, mas é algo que a gente confessa a Deus nesse período de jejum. Se Deus, a minha dependência é 100% no Senhor, eu quero buscar o Senhor, eu quero negar a mim mesmo neste momento para buscar o Senhor. Nosso Jesus jejuou e Ele é o nosso modelo. Por que nós não jejuamos? Você está buscando a Deus fervorosamente para sentir mais a sua presença e seu poder diariamente?
Você tem falhado em aprofundar-se em sua experiência de oração e jejum? Você resiste à ideia de que qualquer tipo de oração que lhe custe alguma coisa, ou que seja demorada, você não faz? Ah, reloginho de oração, me sobrou só a hora da madrugada, nem que eu meu nome. Porque vai ser difícil acordar na madrugada para orar. Ah, vigília de oração, ontem a nossa igreja teve. Ah, mas eu não vou, porque eu acho difícil. Ah, eu vou ter que sair da minha casa para orar, reunião de oração. Ah, não, eu já vou para o culto da escola dominical, tá bom, mas meio de semana é muito difícil para mim. Você tem omitido coisas que é para te abençoar e você não tem participado porque você julga outras coisas mais importantes ou porque fazer aquilo é difícil mais para você. Se Deus nos demonstrar a necessidade de oração fervorosa, de jejum vivo, por favor, não dê desculpas ou ignore a sua voz. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, você encontrará maneiras de fazer isso que você nunca imaginou que teria. Meus irmãos, quanto mais a gente separa tempo para buscar a Deus, mais a gente encontra facilidade em encontrar mais tempo para Deus. Pastor, quem foi? Foi Lutero? Acho que foi Lutero que falou que o dia que ele tinha mais coisa para fazer, ele orava mais. Lutero, né? Ele orava 2 horas. 3 vezes por dia. Mas o dia que ele estava muito atarefado, ele dobrava, né? Ele falou assim: nossa, se eu não orar mais hoje, eu não dou conta de fazer tudo que eu preciso. Ah, sim, não. O monte é aquele negócio, né? Vamos orar no monte. Mas é o monte, é isso que tem que estar na mente. É o monte que é espiritualizado? Não. Às vezes eu quero orar num lugar que não tem barulho da cidade. E é onde a igreja se reúne. Então a gente não pode sair falando assim, todo mundo que ora no monte está em pecado. Não. Mas a chance de ter gente participando daquele movimento que espiritualizou o monte é grande. Pode ter crentes menos maduros na fé que vai espiritualizar o monte. Tipo assim, eu só recebo Deus se for no monte. Você falou uma coisa importante, sobre o monte. Há 30 anos atrás, eu saí aqui em Floripa para passar no túnel do milagre. Túnel do milagre! Vai, conta para nós o milagre! Passar no túnel, passar no túnel. O túnel, que isso era de embora, passar todo mundo lá. Olha só, passando no texto pode nos ajudar em relação ao monte, ou não ao monte, é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Ela diz para Jesus: os nossos pais falam que o Monte Gerizim é o melhor lugar para se adorar, mas vocês falam que é em Jerusalém. E Jesus responde: não é o lugar, em outras palavras, não é o lugar, mas Deus espera adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então a oração é um tipo de adoração. Então se você adora em espírito e verdade, pode ser no monte, pode ser no deserto, pode ser na igreja, pode ser de frente do lago, não é o lugar, mas sim a intenção do nosso coração nessa oração. Exatamente. Sim. Não tá não. A gente está hoje no prêmio, ó, certinho. Sim. A gente tem modelos de jejum. Só que a gente não tem que colocar regra de tempo no sentido assim. O irmão fez jejum de um dia, eu vou fazer também. De 2 dias que vale. Tem gente fazendo jejum aí de 7 dias. Não. É o tempo que você vai
sentir, se você não sentir uma fome, uma necessidade de comer, então você não jejuou, né? É isso também. É um tempo que você vai sentir um incômodo e você vai conseguir dedicar aquele tempo para buscar a Deus, não para pedir algo a Deus no sentido de barganha, mas para você, igual por exemplo, tem pessoas que têm problema de saúde, que ela não pode ficar tantas horas sem comer. A Giovanete. Não é quantidade, mas a qualidade que você vai entregar, né? Exatamente. Porque às vezes você fica o dia inteiro de jejum, mas você não tem tempo de qualidade com Deus, né? Exato. Tanto que teve uma escola dominical que eu até ministrei a aula sobre jejum e oração. E aí a gente falou assim, na prática, o que seria um jejum? Você acorda, escolhe um dia que você não tem muitas tarefas. Escolhe um dia que você pode tirar para descansar mais. Você não vai ir para o teu trabalho, ou você não vai ter muitos compromissos naquele dia. É um dia que você consegue ficar mais quietinho em casa. Pessoal, eu vou jejuar naquele dia. E aí, durante aquele dia, vai ser um dia que você vai ler mais a palavra de Deus do que você tem costume. Vai ser um dia que você vai orar mais do que você tem costume. É um dia que você está dedicando a Deus. Meus irmãos, dá fome. Bom, um exemplo prático. Primeira vez que eu fui fazer o jejum, eu fiz jejum de tudo, até de água. Eu vou ficar um dia sem beber água, sem tudo. Sabe o que não deixou eu ter qualidade com Deus? A falta do café. Minha cabeça começou a doer. Eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia orar, eu não conseguia concentrar. Minha cabeça só doía. Aí eu falei assim, Deus me perdoe, eu não estou conseguindo. Nossa! E eu falei assim, Deus, eu vou ficar muito tempo sem tomar café, não. Vou fazer o jejum das outras coisas, mas um cafezinho, pelo menos, para eu não sentir essa dor de cabeça, né? E aí eu ia lá e tomava. Descobri que eu sou dependente químico do café. A questão do jejum é muito profunda. Eu acho que você chega no outro estudo. Sim. O jejum tem um propósito. Sim, com certeza. Os jejuaram por quê? Porque eles perceberam que quando eles estabelecerem o jejum, o cérebro funcionava melhor. Sim. Para assimilar melhor a palavra, Deus se contentou. Sim, para tomar, meus irmãos, para finalizar que. Não, tem um propósito. Igual, por exemplo, sabe o que a palavra de Deus, um motivo que a palavra de Deus nos dá para jejuarmos? Eleição de oficiais, quando nós vamos empossar alguém, quando nós vamos escolher um presbítero, um diácono, né? Quando a gente vai, está uma situação que a gente vai escolher o pastor ou não. Quando a gente vai tomar grandes decisões, nós precisamos orar. Tem gente que vem para a eleição de oficiais da igreja sem nem ter se preparado, não sabe nem quem são os candidatos, nem orou por eles, nem pediu orientação de Deus, nem olhou na palavra de Deus o que um oficial, o que um líder precisa ter, o que a gente precisa enxergar nele, né? A gente vê de qualquer maneira e tem gente que nem vem. Nem é chato ver eleição, nem vou participar. E é uma escolha. Jesus, qual foi o período que Jesus fez os 40 dias de jejum? Foi antes dele iniciar o ministério dele. Não, o próprio Deus, antes dele começar o ministério dele, porque ele foi batizado, foi isso? E depois ele foi para o deserto. Aí depois que ele saiu desse período de jejum, que ele começou o ministério dele. Às vezes a gente toma decisões, quantas decisões importantes. Tem gente que casa e não faz um jejum antes. Tem gente que vai tomar uma decisão que vai impactar sua família e não ora através do jejum, não busca orientação na palavra de Deus, busca revelações, né? Às vezes. Mas orar ali, a palavra de Deus, não faz isso. Então a gente tem que entender que quando nós vamos tomar decisões, é um dos propósitos também de jejuar. Né? E meus irmãos, jejuar para agradecer a Deus é tão bom. Você jejua para falar assim, Deus, eu quero só louvar o Senhor. Esse tempo de jejum, eu quero só agradecer.
agradecer, e aí você começa, escreve tudo que você já recebeu de Deus, todas as bênçãos, todos os livramentos, e aí você escreve assim: Deus, eu quero agradecer. Aí depois você começa a agradecer coisa que nem foi você que recebeu. Eu quero agradecer porque o irmão foi ajudado. Eu quero agradecer porque Deus não é tão bom em jejum se agradecer a Deus, né? Então, irmãos, a gente tem omitido isso, né? Vamos confessar esses pecados de omissão a Deus e pedir para Ele nos ajudar, né, a termos esse tipo de relacionamento com Ele. Amém? Meus irmãos, vamos orar e aí eu vou passar para as crianças aqui. Senhor Deus, querido e bondoso Pai, queremos agradecer o Senhor por estes momentos especiais que o Senhor tem dado à sua igreja, que é o estudo da palavra do Senhor na escola dominical. Queremos agradecer, ó Deus, porque aqui nós estamos estudando o Senhor, estudando a palavra do Senhor, o coração do Senhor, para que nós possamos aprender de Ti e alinhar os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa vida à vontade do Senhor. Deus, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça em nós. E pedimos, ó Deus, que o Senhor revele em nossa mente todos os nossos pecados que têm impedido a nós de andarmos em santidade e intimidade com o Senhor. Que possamos, ó Deus, confessar as nossas ações pecaminosas, aquilo que dolosamente temos cometido contra o Senhor. Que o Senhor incomode mesmo os nossos corações para arrependidos confessarmos os nossos pecados. E não somente as nossas ações pecaminosas, como também as nossas omissões, porque temos aprendido, ó Pai, que quando não fazemos o bem que devemos, pecamos. E às vezes, ó Deus, estamos omitindo práticas que vão fazer bem para nós mesmos. Estamos negligenciando isso. Deus, tenha misericórdia de nós. Revele aos nossa mente, aos corações, os nossos pecados de omissão. E nos ajude, ó Deus, a confessá-los e a abandoná-los para a honra e glória do Senhor. Obrigado por tudo. Continue conosco no término dessa escola dominical e no restante desse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.